Oi pessoal, vamos para o nosso próximo vídeo. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade à discussão que a gente começou na aula passada. E nesse aqui então a gente vai discutir o capítulo 4 do livro da Meca Chiesa, que é o capítulo intitulado Os Objetivos, os Métodos e os Indivíduos. Nessa discussão, a Meca Chiesa basicamente vai alinhar essas três ideias, né? Qual é o objetivo de ciência, para que a ciência serve, como é que o método busca alcançar esse objetivo e quais são as implicações, no caso de uma ciência humana, de uma ciência sobre comportamento, quais são as implicações sobre o entendimento de indivíduo. Tá? Na verdade, esse capítulo tá aí para marcar um posicionamento bastante diferenciado da análise do comportamento em relação às formas mais tradicionais de se pensar ciência dentro da psicologia, principalmente método, né? De se pensar método de coleta e método de análise de dado. Nós vamos discutir um pouquinho disso. Lembrando que nessa segunda parte da disciplina eu agora faço mais apontamentos para auxiliar vocês na condução da leitura dos textos e que vocês então ficam encarregados de me passarem as dúvidas de vocês para eu poder sanar essas dúvidas com vocês. Beleza? Então, a Meca Chiesa, ela vai iniciar criticando o posicionamento mais tradicional da psicologia, alinhando esse posicionamento com o método dedutivo, que foi o que a gente discutiu no último vídeo, e se apropriando de noções estatísticas como estratégia de análise. Ela vai dar uma porradinha em cima, não da estatística em si, mas da forma como a psicologia tem se apropriado da estatística para poder fazer análise, tá? E fazer afirmações sobre a natureza humana. Tá, beleza. No texto ela vai citar dois caras importantes nessa forma como a estatística entra dentro da psicologia, mas e ela vai se apropriar do Catlett e do Fisher, que são essas duas figuras. Tá? Não é simples, mas gastem tempo tentando entender o Catlett e o Fisher, tá? E entender a crítica da Meca Chiesa em cima disso. Gastem um tempinho. Tá? Mas vamos tentar passar um pouquinho para facilitar essa parte. Essa parte é a parte mais complexa do texto. O Catlett, ele foi o cara, um dos principais nomes responsáveis por consolidar a ideia de que os atributos da natureza se organizariam dentro de uma lógica de distribuição normal. O que isso quer dizer? Não sei se vocês estudaram essa coisa, é isso que eu estou chamando de distribuição normal na disciplina de estatística. Tá? O que é uma distribuição normal? A ideia é que se eu pegar para medir, para mensurar um atributo qualquer da natureza, essa minha medição encontraria um padrão mais ou menos assim, tá? Onde eu vou ter aqui nesse eixo as características do atributo e aqui a incidência daquela característica. Então vamos pegar na psicologia, estou medindo o QI da população brasileira, eu vou ter uma distribuição desse QI mais ou menos, a ideia do Catlett
é que a gente observaria uma distribuição mais ou menos nesse sentido, aonde a maior parte da população se encontra girando em torno de um valor médio, minguando para índices inferiores de QI e minguando também para índices superiores de QI. Então, a ideia de distribuição normal defendida pelo Kettle é essa, aonde a gente vai observar na natureza uma variação da natureza que é uma característica da natureza, mas uma variação que está girando em torno de um ponto estático, a média, que está buscando a consolidação em um ponto médio. Tá? O Kettle, a Mary Case explica isso de forma bem bacana. O Kettle vai entender que essa variação é um problema. Que o papel da ciência é encontrar esse valor médio, porque isso daqui seriam erros. O Kettle, ele alinha a ideia de erros de medida, porque a Mary Case vai contar a historinha de o Kettle tinha uma noção de que astrofísicos, quando mediam a velocidade de um corpo celeste, por exemplo, várias e várias vezes, eles sempre iriam encontrar um valor diferente em cada medição. Tá? Supõe-se que essa variação é função de um erro de medida. Não que a velocidade do corpo celeste, por exemplo, variasse de uma medição para outra. Não. Mas pelo fato de equipamentos, a própria capacidade do experimentador de iniciar o equipamento, ou seja, o tempo de reação para ele iniciar o cronômetro, para terminar o cronômetro, esse tipo de coisa, vão poder variar. Então, a variação que se observa nessa medição é fruto de erro de medida e não de uma característica do próprio fenômeno. Beleza. O Kettle dá um salto quando ele vai medir ele pega, como é que eu vou falar? Ele pega dados do exército, se não me falha a memória, do exército escocês, onde se tinha medida de todos os membros do exército, né, as medidas físicas dele, tamanho de pé, altura, peso, circunferência da cabeça, grau de força, esse tipo de coisa, e ele usa a medida do tórax desses carinhos do exército, e ele observa uma variação assim. Só que o que acontece? Qual é o salto que o Kettle dá? Quando ele olha para o dado astrofísico lá de medir a velocidade do corpo estelar, sempre o mesmo, você observa um desempenho assim. Só que aqui a gente tem uma clareza que muito provavelmente algo em torno daqui é o valor real da velocidade do corpo celeste. E essas parabordas aqui são erros de medida. O Kettle, ele pega o tamanho do tórax, vê variação assim e fala erro de medida. Ele vai falar, se eu medir o mesmo tórax, o mesmo número de vezes que eu tenho de soldados, eu vou conseguir uma distribuição semelhante, porque vai dar erro de medida. O Kettle dá um salto e assume que a ideia de erro de medida observada nos dados astronômicos eram não mais erros de medida, mas característica da natureza. E aí passa a ter a busca por esse dado
aqui, porque da mesma forma que no dado astronômico, achar o valor correto é o mais adequado. Então, busca-se eliminar os erros. Para o Kepler, na natureza, deveríamos eliminar os erros. Tá? Então, para o Kepler, a variação é um problema. Ele quer o dado médio. Né? E aí, a Mega Keyser vai fazer toda uma crítica em cima dessa noção de dado médio. Ela fala assim, olha, dado médio não existe. Não existe o sujeito médio. Eu costumo brincar com um exemplo, é lógico que eu estou exagerando ao extremo, tá? Se um estatístico olha meu exemplo, ele vai rir da minha cara, mas é só para vocês entenderem a forçação. Se eu como 10 bifes, uma outra pessoa, o Joãozinho, não come nenhum, em média nós comemos 5, tá? Mas não existe a pessoa que comeu 5. Ela não representa a mim, ela não representa o Joãozinho. E mesmo que existisse 3 pessoas, eu comi 10, Joãozinho não comeu nenhum, Mariazinha comeu 5. Se eu calculo a média, continua dando 5. Esse 5 não é representativo do grupo, que no melhor das hipóteses ele igual a Mariazinha ali, mas ele não continua não sendo representativo de mim e continua não sendo representativo do Joãozinho. O que me importa é que o Joãozinho está morrendo de fome e eu estou precisando de um remédio para aliviar o tanto que eu estou cheio. Tá? Então, o Kepler busca, então, através da estatística, chegar na noção de um resultado idealizado, que é a lógica do dado médio. Tá? Beleza. Outro cara que a Mega Keyser vai trazer para discussão, que é o Fisher. Fisher é um cara, aí o extremo do dedutivista, buscando, defendendo um método experimental rigoroso no sentido de análise a partir de grupo controle, grupo experimental, hipótese formulada. Então, na lógica dele, o pesquisador ele deveria ser capaz de formular qual seria o dado que atestaria, que confirmaria a teoria dele e qual o dado que refuta. Tá? Mas para o Fisher, o que importa é essa preocupação com uma análise estatística rigorosa como forma de garantir a confiabilidade do dado. Tá? E aí a Mega Keyser vai fazer toda uma discussão em cima até que ponto podemos falar em uma confiabilidade estatística. Quando eu faço lá uma análise estatística e me dá um resultado matemático, qualquer ele que seja, que é o que a Mega Keyser vai chamar de índice de significância, dê uma olhada lá, tá? Que é um valor que se encontra a partir de uma série de cálculos estatísticos para falar que o resultado que foi observado ele é um resultado em função das variáveis que eu manipulei e não em função da variação normal de uma população. O exemplo que eu uso normalmente, eu quero ver o efeito do álcool na direção. Então eu vou lá e seleciono 200 pessoas. 100 pessoas vão para um grupo, 100 pessoas vão para o outro grupo. E eu vou fazer com que um desses grupos, que eu vou chamar de grupo experimental, faça ingestão de bebida alcoólica.
Tá? E o outro grupo, eu vou chamar de grupo controle, esse outro grupo vai fazer a ingestão de alguma outra coisa, que vai ser um placebo. Tá? E depois disso eu vou solicitar que essas 200 pessoas dirijam. O meu dado que vai me permitir fazer afirmações sobre o efeito do álcool na bebida vai ser, sei lá, por exemplo, derrubar cones enquanto está dirigindo. Tá? Então, beleza. Vai lá, o carinha que estava no grupo que bebeu álcool, e depois ele vai dirigir, ele derruba 3 cones. Outro derruba 5, outro derruba 10, outro não derruba nenhuma. No outro grupo, um derruba 3, um derruba 1, outro derruba 4. Tá? Beleza, encontrei dados ali. E vou observar, existe uma diferença. Se existe uma diferença entre o grupo que bebeu e o grupo que não bebeu em termos de quantidade de cones derrubados. Ah, beleza, existe uma diferença sim. Em média, o grupo que bebeu derrubou, sei lá, 7 cones no percurso. O grupo que não bebeu, em média, derrubou 2 cones. Essa diferença, até que ponto eu posso atribuir essa diferença ao álcool ou ao simples fato de que uma população varia? Existem estratégias estatísticas para poder fazer essa afirmação. E aí a Micaqueza vai criticar muito essa ideia de uso de uma estratégia estatística para poder fazer essa afirmação, porque qualquer afirmação que eu diga, olha, então tá, é diferente, eu tenho um dado estatístico ali que diz que existe 90% de chance da diferença entre os dois grupos ser função do álcool. Por que 90%? É um valor que eu assumo como um valor que me permite confiar na afirmação álcool afeta a direção. 30% seria um valor que eu poderia continuar falando que o álcool afeta a direção. 40, 50, 70, 80. Qual é o valor? Qual é essa linha de corte? Ele vai falar, é convencionado. Se é convencionado, a gente entra num problema. Como é que eu posso fazer afirmações de uma ciência, e vocês vão ver que ela fala isso muito do Fisher, que teoricamente é extremamente objetiva, que é precisa, que é correta. Como é que eu posso trabalhar com um dado que é fruto de uma convenção? Entende? Então ela vai bater muito em cima disso. Beleza. E aí? E a análise do comportamento, como é que ela entra nessa brincadeira toda? A análise do comportamento, como a gente viu no último vídeo, ela é indutivista. Ela busca regularidade. Ela busca ordenação na natureza entre eventos que estariam então relacionados nessa natureza. Nesse sentido, a variação, a variabilidade, se ela está numa lógica de distribuição normal ou não, a variabilidade dentro dessa lógica não é um problema. O behaviorismo radical adota um modelo de variabilidade que é um modelo biológico e não estatístico. Lembra lá da aula de Darwin e análise do comportamento? Variação é importante para o processo evolutivo. Então, para a análise do comportamento, há um reconhecimento pela variação e, consequentemente, pela individualidade, que é algo que normalmente a análise do comportamento é muito criticada por supostamente esconder a individualidade. Vocês vão ver no texto que é justamente o contrário. Tá?
A Mary Casey, ela cita o Johnson e o Pennypacker, que são dois grandes metodólogos, não sei se existe essa palavra, estudiosos de metodologia de pesquisa dentro da análise de comportamento, como caras que afirmam que a variação é o objeto de estudo da ciência, de toda e qualquer ciência. É entender por que esse é diferente daquele outro. Então, analisar, compreender a variação entre os eventos passa a ser primordial. E é o papel da ciência achar, dentro da variação, ordenação. A física fez isso com algumas poucas leis da termodinâmica, as poucas leis lá de Newton. Ela dá conta de discutir movimento na sua mais ampla possibilidade. Lógico, na sua mais ampla possibilidade é um pouco pesado, né? Porque a gente percebeu que Newton não dá conta de alguns elementos, mas de qualquer forma temos uma explicação bastante elegante para um universo quase infinito de eventos a partir de pouquíssimas leis científicas. A química é a mesma coisa. Você vai ver, o universo é composto de uma infinidade de coisas, de eventos na natureza. Temos essa caneta, temos a árvore, temos aquela porta. Como é que essas coisas são compostas? A química, a partir da observação, conseguiu dar conta de toda uma variabilidade de coisas na natureza, identificando um padrão. Uma pequena centena ali de elementos, tabela periódica, vai dar conta de explicar toda uma amplitude de eventos na natureza, em termos de composição. A ciência natural, ela pressupõe que por trás dessa variabilidade existe algum tipo de constância, algum tipo de ordenação. Na psicologia, a Marquesa bate muito martelo nisso. Na psicologia a gente começa do contrário. A psicologia olha para o seu objeto de estudo, o ser humano, como intrinsecamente variável. A variabilidade como algo inevitável e inerente ao ser humano, e que não seria possível a identificação de padrão. O uso de estatísticas, grupos controles, grupos experimentais, acaba dando ferramentas para a psicologia justamente de fazer o silenciamento dessa variabilidade. Para a análise do comportamento, a variabilidade ela é importante na própria orientação do cientista, na busca por compreender a fonte dessa variabilidade. Eu tenho 4 sujeitos de pesquisa, coloco eles na mesma condição, na mesma situação. Espera-se que os 4 tenham o mesmo desempenho, se eles forem minimamente parecidos. Pegar um troço basicão, ratinhos na caixa de Skinner pressionando barra e ganhando água. Coloca os 4, espera-se que os 4 tenham um desempenho semelhante. Os 3 primeiros aumentam de frequência. Pressiona a barra e começa a fazer isso mais vezes. O 4 não. Temos aí variabilidade. Qual é o papel do cientista? Silenciar esse 4 dentro de uma média? Não. Para análise do comportamento, o papel do cientista é identificar por que cargas d'água esse 4º rato é diferente dos outros 3. O que ele tem que faz com que ele tenha um desempenho diferente. Então, o meu papel aqui é ir atrás dessa variabilidade. E é só indo atrás da variabilidade que eu consigo compreender uma totalidade. Porque a partir do momento que eu identifico qual é a fonte dessa variabilidade, eu elimino. E ao eliminar, se aquele 4º
volta ao padrão dos outros 3, identifiquei, aprendi algo a mais, indo atrás da fonte de controle dessa variação. Tá? Então, a análise do comportamento, ela preza muito, por exemplo, pela replicação de um estudo. O que é a replicação de um estudo? É um outro pesquisador pegar e fazer de novo o que o primeiro pesquisador já tinha feito, para observar se o dado permanece, se varia, porque ao variar eu preciso ir atrás do motivo dessa variação. Se permanece, eu dou mais robustez à identificação da relação que tinha sido identificada no primeiro experimento, na primeira pesquisa. Tá? Então, a replicação dentro da análise do comportamento é uma forma importante de construção de conhecimento. Minha dissertação de mestrado foi a replicação de um estudo. Não foi a única. Só meu orientador orientou acho que umas 4 ou 5 replicações do mesmo estudo. Tá? Com algumas pequenas mudanças em função justamente dessas variações, para tentar encontrar a fonte dessa variação. Tá? Então, o behaviorismo radical vai defender a ideia de que o papel da ciência é a busca por leis universais. O que isso quer dizer? Ir atrás daquilo que perpassa a variação entre todos os elementos, aqueles que compõem a categoria analisada. Se eu faço uma análise do meu estômago, do estômago de cada um de vocês, do estômago de cada pessoa de Campo Grande, a gente vai identificar variação. Nenhum estômago vai ser idêntico. Mas qual que é o papel da ciência? É identificar, né, dentro dessas diferenças aquilo que é padrão. Por exemplo, a produção de bile. Posso estar falando besteira também do mundo, né? Mas o processo digestivo, né? Apesar de variado, as características físicas, por exemplo, dos nossos estômagos, um pode ser um pouco maior, outro um pouco mais pesado, outro gera uma produção de líquido digestivo maior, suco digestivo, acho que é assim que fala, né? Mas o processo executado pelos nossos estômagos em geral é muito parecido. Ou seja, dentro dessa variação é possível identificar padrão. Então, o que a McKinsey está defendendo não é papel meu silenciar a variação, é papel meu identificar a fonte da variação. Beleza. Essa lógica acaba tendo um impacto sobre a compreensão do ser humano, que é o entendimento de que o ser humano ele é o seu próprio comportamento. Como assim? Dentro dessa variação identificada no que diz respeito ao controle comportamental, desempenho comportamental, o que nos diferencia é aquilo que somos capazes de fazer. Por exemplo, eu sou capaz de falar sobre análise de comportamento, vocês vão ser capazes de falar daqui a um tempo. Pelo menos eu espero, que eu gostaria. Mas temos diferenças na forma de falar sobre análise de comportamento. Vou ter diferença, por exemplo, com o professor Tiago, em termos de ser capaz de falar sobre psicanálise. Ele vai falar muito melhor do que eu sobre psicanálise. E os demais professores de vocês, cada um vai falar da sua perspectiva temática de forma muito mais
eficiente do que o colega que é professor de outra disciplina. Tá? Então estamos tendo desempenhos diferentes. Mas na hora que eu olho para todos esses comportamentos de todos os professores, por exemplo, eu vou olhar, eu vou identificar relações comuns. Por exemplo, que a gente tinha discutido um pouco na aula passada, a prática de reforçamento, onde o comportamento reforçado aumenta de frequência. Então, o meu comportamento de falar sobre análise de comportamento foi reforçado e aumentou de frequência. O do professor de psicanálise foi reforçado e aumentou de frequência aquele comportamento. Então, percebam, perpassa por todos a relação organismo-ambiente, relação ambiente selecionando o comportamento. Então, nesse sentido, o indivíduo tem que ser entendido como dentro dessa relação, daquilo que perpassa. Então, o indivíduo são seus comportamentos que vão ser selecionados dentro dessa relação do indivíduo com o mundo. Tá? Pessoas, ficamos por aqui. Deem uma olhada com cuidado nesse texto, tá? A meu ver, esses são os dois textos, os dois capítulos mais densos da Meca Chiesa. Os outros dois são um pouco mais tranquilos, tá? São pesados também, mas são textos, acredito eu, mais fáceis. Mas beleza. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Em té.